A valorização do agente de trânsito pelo agente de trânsito e o MAG, Movimento Agente Gestor, desenvolvendo lideranças para os agentes de trânsito. Pois bem, quem já está aqui neste canal ou nessas redes sociais já tem visto há algum tempo eu falar um pouco sobre a categoria e a valorização por ela própria. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero falar de dois assuntos aqui que são correlatos e recentemente eu voltou, digamos assim, à tona esse tipo de situação devido a divergências entre a própria categoria. Então, o que gostaria de dizer para vocês aqui hoje? Vamos lá. O que é essa valorização do agente de trânsito pelo agente de trânsito? Esses dias mesmo eu participei de uma live com um agente de trânsito e falei um pouco sobre isso. E aí o motivo dessa live foi justamente o segundo assunto que a gente vai tratar, mas eu acabei falando um pouco sobre isso. E aí eu dei o seguinte testemunho, digamos assim, que eu fui há 2 anos atrás em um evento em Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana de São Paulo, e era um evento para agentes de trânsito, um evento para agentes de trânsito, feito por agentes de trânsito, é claro que não tinha somente agente de trânsito palestrando, mas a grande maioria era. E que a quantidade de agentes de trânsito que estavam lá prestigiando o evento era mínima. E aí eu comentei o seguinte: se fosse alguma outra pessoa de renome, mas que não é agente de trânsito, talvez a gente teria lotado esse espaço. E aí é que entra a tal da valorização do agente de trânsito pelo agente de trânsito. O que eu tenho falado aqui, eu tenho pregado, digamos assim, há tanto tempo já, fora das redes sociais, fora dos vídeos, é que enquanto nós, agentes de trânsito, não nos valorizarmos, ninguém vai. Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu pretendo que ele não fique tão extenso quanto os demais, para que a gente possa entender que nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos entender que o agente de trânsito, ele já tem muita barreira na sociedade e outras instituições, ele não precisa de mais uma barreira interna, o chamado fogo amigo. Então, a gente precisa ter orgulho de ser agente de trânsito. A gente precisa ter orgulho de vestir este uniforme. A gente precisa ter orgulho de ver um profissional da área, um agente de trânsito, fazendo algo não só pela categoria, mas algo até externo da categoria, e a gente ir lá e valorizar esse cara. Então, a ideia, a princípio, sobre esse vídeo é fazer um chamamento, digamos assim, e tentar fazer com que você se convença, agente de trânsito, que se nós não nos valorizarmos, ninguém vai. Então, quando a gente para pensar nessa situação, eu fico pensando no seguinte: nós deveríamos ser mais ordeiros, digamos assim, no sentido de promover essa integração entre nós, promover essa integração entre nós, que seja online, que seja presencial. Eu vejo um monte de grupo de agente de trânsito e muitas vezes é lá você fala um assunto de categoria, um assunto relevante, vira briga por questões particulares, porque eu acho que é isso melhor. E ninguém está pensando na categoria. Eu tenho um pouco de receio,
de quando a gente fala, por exemplo, em extinção de categoria e vem gente falar, por exemplo, que é o melhor agente de trânsito. Não deveria. Eu jamais, eu posso morrer tentando, mas eu jamais vou dizer que é melhor acabar, melhor extinguir. E é um assunto tão importante, tão, é, é, como que eu posso dizer, tão profundo e tão complexo, às vezes vira briga. E aí a gente não consegue ter uma discussão sadia, uma discussão palpável para que a gente consiga é, achar um denominador comum. Pois bem, esse é um ponto que eu gostaria muito que vocês entendessem que nós precisamos nos valorizar. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro que a gente precisa se dar o devido respeito e o devido valor. Então a gente precisa de que isso aconteça. Segundo, que nós precisamos valorizar, como eu disse desde o início do vídeo, valorizar o agente de trânsito que está tentando fazer algo diferente, tentando fazer algo pela categoria. E aí a gente precisa mostrar força, união, foco em, mesmo que eu não concorde com tudo que ele falou, com tudo que ele fez, a gente precisa estar lá para fortalecer. E pensando nisso, desde o final do ano passado, eu tenho tentado procurar alguma forma de possibilitar isso acontecer. Pelo menos incentivar. E aí no começo do ano, agora, janeiro, dia 5, eu abri o perfil, os perfis em redes sociais, chamado MAG, Movimento Agente Gestor. O que é isso? Perfis de agente de trânsito já tem. Perfis, grupos de agentes de trânsito também já tem. Eles já não estão assim tão dando certo. Mas o que eu entendo? Por que nós somos geridos por pessoas que não são agentes de trânsito? E vou deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra, tá? Ele, se for um profissional, ele tem todo o perfil para assumir uma função de gestão que seja. Mas por que não temos agente de trânsito? Porque o agente de trânsito, muitas vezes, ele não está na posição, no local certo, na hora certa, na posição de assumir esses cargos. Muitas vezes, porque não tem oportunidade, muitas vezes porque não tem capacitação para tal. Então, a ideia do MAG, Movimento Agente Gestor, é unificar, é juntar possíveis agentes que tenham interesse em ser um gestor, trazer ferramentas para que esse agente de trânsito possa se capacitar, se desenvolver na liderança, na gestão e fomentar, de alguma forma, que esse agente possa assumir os cargos. Ah, vai ser fácil? Não, porque a gente também tem um outro problema. E eu entendo, tá? Esse problema eu entendo perfeitamente. Não achem que eu não entendo. Por causa da questão da política ser uma das principais motivadoras a população não encarar o agente de trânsito como um ator da segurança viária, nós, por sua vez, também não queremos nos aproximar da política. Só que eu preciso dar um recado muito chocante para vocês. Sem a política, nós não vamos fazer nada. E aí a gente vai ficar se lamentando no canto, chorando, esperando que alguém venha e faça alguma coisa por nós. Deixa eu dar um recado para vocês. Infelizmente, é um recado duro, mas ninguém vai fazer isso por nós, senão nós mesmos. Então nós também pretendemos utilizar esse movimento para nos aproximar da política. E eu não estou falando que a gente vai virar político, eu não estou falando para ninguém ser candidato a nada.
Eu estou falando que nós precisamos tramitar no meio político para garantir o apoio. E uma dessas ferramentas que nós podemos transitar dentro do espectro político, seria a utilização do Penatrans. O Penatrans, ele bem executado e bem entendido pelos agentes de trânsito, ele pode fazer a diferença para que tanto a política quanto a população nos enxerguem diferente. Mas a gente precisa abraçar essa causa também. Abraçar esse comportamento que tem lá, entender a minha responsabilidade, e aí eu tenho outros vídeos que falam sobre Penatrans aqui, tem curso de Penatrans que a gente fez aí na Trânsito Educação, e eu não vou me aprofundar em Penatrans aqui, mas se o agente de trânsito incorporar que o Penatrans é um guia para que o trânsito seja melhor e comece a trabalhar em cima dessa possibilidade, a minha ótica sobre isso é que o trânsito vai ser visto diferente. Então, o movimento agente gestor, ele veio para ter esses objetivos. Desenvolver as lideranças dentre os agentes de trânsito, para os agentes de trânsito, abrir espaço na política para que a gente possa ter tráfego, ter convívio e falar e mostrar para as pessoas políticas, estamos aqui, somos preparados e temos uma ferramenta que pode revolucionar. Revolucionar pode até ser um pouco exagerado, mas que possa revolucionar a mobilidade urbana e o trânsito na sua cidade. E aí coloca o Penatrans e aí a gente vai e começa a fomentar que os cargos de gestores, que não precisa ser necessariamente um cargo de secretário, entenda, existem níveis diferentes para a gestão, e esses cargos sejam ocupados pelos agentes de trânsito. A partir do momento que a gente abrir essa porta, para passar todo mundo fica mais fácil. Só que a gente precisa se organizar. Precisa criar estratégias para que isso aconteça e precisa se auxiliar. Então, a ideia também é criar regionais do MAG em algumas regiões para que a gente possa fazer encontros presenciais. E nesses encontros presenciais, com o objetivo de desenvolver liderança e, por que não, outras situações também, nessa regional a gente se une, a gente pega o pessoal daquela região e vamos todo mundo nesse evento, para que a gente possa descentralizar. Então a ideia é essa, e aí como que a gente vai fazer? Bom, primeiro passo foi a criação das redes sociais, e essa criação das redes sociais é para divulgação, não só das ações, mas também de bons exemplos de gestores que já estão atuando. Então eu pedir para vocês, quem assistir esse vídeo, que se possível encaminhe para nós, o perfil é @movimento agente gestor, tudo junto. Encaminhe para nós, tanto no Instagram quanto no Facebook, são as mesmas, os mesmos links. Encaminhe para nós bons exemplos, que a gente posta até para criar um referencial para o próprio agente de trânsito, falando assim, olha, tá vendo esse cara? Ele chegou lá e ele está fazendo a diferença. Você também pode. E a segunda etapa é a criação do grupo de WhatsApp, que é para iniciar esse trabalho. Então ele foi feito, eu coloquei já nas redes sociais o link, mas não do grupo, um link para preenchimento de uma ficha de inscrição. Porque eu sei que muitas vezes é chato ficar preenchendo essas coisas, é chato ficar falando sobre, sabe? Por que eu vou precisar preencher um negócio desse para entrar no grupo? Mas a ideia é fazer com que essas estratégias que nós vamos traçar dali para frente, que elas permaneçam dentro do campo da categoria. Que elas muitas vezes pode ser que alguém possa ver alguma dessas estratégias e acabar querendo minar para que a gente não se levante, porque tem muita gente, como eu já disse em outros vídeos aqui, tem muita gente que lucra com a nossa
desunião, com a nossa briga interna. Então, a ideia é fazer um grupo, que já está feito, preenchimento desse formulário, que já está nas redes sociais. Se você quiser, eu ponho o link aqui no YouTube, e aí você me comenta aí. Ou se não, já vou deixar o próprio link aqui já no YouTube para que você acesse. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar com o planejamento das ações. E esse planejamento precisa de voluntários, muitas vezes, em algumas áreas. E esses voluntários realizarão algumas pequenas tarefas para que a gente possa começar um trabalho. Feito isso, a gente vai começar a expansão. Pois bem, é isso que eu queria trazer para esse vídeo dessa segunda-feira, para a gente começar a refletir um pouco sobre a nossa própria valorização e por nós mesmos, parar de ficar brigando, porque o fulano, ciclano, para. Se tiver um evento que o agente de trânsito fez, vamos lotar. Ah, eu não posso ir, tá, tudo bem. Vê se arruma alguém para ir. Ah, mas eu não consigo assistir. Abre o celular, põe no YouTube e larga lá. Muitas vezes você não precisa nem estar prestando muita atenção, mas o fato de você estar criando volume em um vídeo que o cara fez, ou numa live que o cara entrou, isso vai fazer que esse engajamento aconteça de uma forma natural. E vou pedir aqui para vocês que entrem no movimento Agente Gestor e que vamos perseguir essa mudança que tanta gente quer. Eu acho que 2025 vai ser um ano que vai ter muita mudança positiva para o agente de trânsito, desde que ele levante da onde ele está sentado confortavelmente na sua possível zona de conforto e comece a fazer a diferença. E é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês. E é isso que eu pretendo fazer. E é isso que eu tenho tentado fazer. E é isso que eu vou continuar tentando fazer. E por isso que eu peço aí o apoio de vocês. Tá bom? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Queria mais uma vez agradecer a todos que têm parado, têm assistido esses vídeos aqui. E já deixei bem claro aí nos outros vídeos. Vou reforçar que se precisar de alguma informação, quiser que a gente fale sobre algum tema específico, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar se informar sobre, mesmo que não souber, vai procurar se informar sobre, e a gente faz um vídeo aqui para explicar algumas coisas para vocês. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e até o próximo.